começou hoje no Supremo Tribunal Federal uma audiência pública para ouvir a opinião de juízes, promotores, defensores públicos e outras autoridades. Em discussão, a falta de vagas no regime prisional brasileiro. A repórter Daniela Garcia acompanhou os trabalhos e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. Durante a tarde foram 6 apresentações. Toda a audiência pública foi transmitida ao vivo, aqui pela TV Justiça. Entre os expositores, Ministério Público do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Conselho Nacional de Justiça, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público. Eles mostraram diferentes pontos de vista com relação à mudança no regime prisional. Acompanhe agora os detalhes na reportagem. O primeiro a fazer exposição sobre o tema foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul, autor do recurso extraordinário que chegou ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, foi quem convocou a audiência pública devido à complexidade do tema. O quadro é extremamente preocupante, talvez até mais preocupante do que nós divisamos inicialmente. O retrato dos estados, nós de alguma forma conhecemos um pouco a situação desses estados em que a mídia foca com mais frequência, Rio, São Paulo, mas vimos agora, por exemplo, o relato da situação do Rio Grande do Sul, que é extremamente preocupante. Também vimos a situação do estado do Pará, que também tem dados bastante preocupantes. Em suma, é preciso que nós analisemos isso com muito cuidado. O Ministério Público do Estado questiona no recurso uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O TJ determinou que, enquanto não houver vaga no sistema penitenciário para um condenado em regime semiaberto, ele poderá cumprir pena em prisão domiciliar. Para o Ministério Público, a decisão viola dispositivos da Constituição. À medida em que réus condenados por roubo qualificado, por homicídio, possam cumprir a reprimenda penal em casa, há uma grande sensação verdadeira de impunidade. O Ministério Público de São Paulo seguiu a mesma linha de raciocínio e expôs o seguinte entendimento: o direito coletivo precisa prevalecer sobre o individual. A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Mato Grosso apresentou dados sobre o sistema penitenciário do Brasil e a atual situação no estado. O representante destacou que é preciso ressocializar os detentos. Para o Conselho Nacional de Justiça, é preciso estabelecer certos parâmetros e analisar individualmente os casos. Nós entendemos que, por tipo delitivo, se o sujeito é não reincidente ou é primário, enfim, há uma série de critérios que o juízo da execução tende a avaliar caso a caso e diante da circunstância concreta que ele estiver diante de si. O Conselho Nacional do Ministério Público deixou claro na apresentação que a questão é bastante ampla e, por isso, é preciso ter cautela e, se a decisão for favorável, que seja apenas neste caso do recurso. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil acredita que, se não há vaga no regime indicado inicialmente, o condenado deve ir para um regime menos gravoso. Você não pode impor a um condenado um regime mais grave apenas porque o Estado falhou no seu dever de atender à lei de execução penal e criar estabelecimentos penais adequados para cada um dos 3 regimes: o fechado, o semiaberto e o aberto em regime de prisão-albergue. Durante a manhã, a maioria dos expositores defendeu a mesma tese. O Estado brasileiro, ele não pode primar pela legalidade quando condena o réu e, de outro lado, como bem diz o acórdão recorrido, descumprir a legalidade na fase da execução da pena. Se o Estado não proporciona colônias agrícolas ou industriais ou estabelecimentos similares, como determina o Código Penal brasileiro, ele tem que proporcionar um regime menos gravoso. A subprocuradora-geral da República se mostrou preocupada com a situação dos presídios brasileiros. Superlotação, falta de água, alimentação de má qualidade e pouca quantidade de comida, insalubridade, temperatura elevada e pouca ventilação nas celas. Outro problema apontado por alguns participantes da audiência é em relação ao descumprimento da decisão do STF quanto à substituição de pena mais branda na falta de vaga nos presídios. A edição de súmula vinculante foi pedida para obrigar os juízes a substituir a pena nessas condições. Completo descaso, uma violação do princípio da legalidade, da igualdade,
porque pessoas em situações diferentes hoje estão submetidas ao mesmo tratamento e também do princípio da individualização da pena.